Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Auxílio do Santuário. Alguns textos vão aparecer aqui no nosso guia de estudos. O primeiro deles, Salmo capítulo 3, verso 4, que diz assim: Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Salmo 14, verso 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaura a sorte do seu povo, exultará Jacó, e Israel se alegrará. O Salmo 36, verso 8. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Salmo 68, verso 5 e verso 35. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá forças e poder ao povo. Bendito seja Deus. Bem, esses são apenas alguns dos versículos, você vai encontrar muitos outros ainda no nosso guia de estudos, te desafio depois a lê-los, aonde você vai encontrar uma imagem sendo associada aqui ao Deus de Israel. O salmista ele está mencionando que a fonte de socorro para o aflito é o santuário de Deus, a morada de Deus. Acontece que você precisa entender um pouco da dinâmica do templo para você poder entender essa imagem, tá ok? Quando Davi decidiu que ele iria construir um templo ao Deus de Israel, ele chamou o profeta Natan e disse: eu estou pensando em fazer um santuário para Deus, um templo para Deus. Estou construindo palácio para mim, eu estou prosperando e Deus está morando numa tenda. Vou fazer. O que você acha? Natan disse: faça tudo aquilo que o teu coração manda, esse plano é bom. À noite o Senhor Deus se apresenta para Natan e diz: quem foi que mandou você falar aquilo para Davi? Eu não dei essa orientação para você, eu mandei fazer casa para mim. Aliás, eu até vou deixar que eles façam uma casa para mim, mas não vai ser na época do Davi. O Davi tem as mãos muito cheias de sangue e o propósito para a vida dele foi outro. Ele pode montar o projeto, mas quem vai executar vai ser o filho dele, que eu vou colocar sobre o trono, Salomão. Davi, a partir daí, começa a preparar tudo. Ele monta absolutamente tudo no que diz respeito ao projeto do templo. Até mesmo as escalas de trabalho dos levitas no contexto do templo, ele fez tudo. Ele preparou os recursos, Salomão herdou o projeto, os recursos, tudo já estava à sua disposição. No dia da dedicação do templo, depois que Salomão o havia construído, Salomão faz uma oração muito bonita, onde ele diz: Senhor, quando o teu povo tiver dificuldade, quando estiver passando por problema ou pelo exílio, quando orarem ao Senhor, virados para essa casa, responde a cada um deles. Assim que ele terminou de orar, uma nuvem densa desceu sobre o templo e o Shekinah, que era o brilho sobrenatural da presença de Deus, veio para morar naquela casa. Por isso, aquela região onde está Jerusalém, a parte antiga, pelo menos 3 montes você encontrava ali naquela região. O Monte Sião, que era uma das montanhas que fazia parte de um trio de montanhas. Você tinha o monte aonde há algum tempo antes o Abraão havia sacrificado o Isaac, o Monte Moriá, e ainda um terceiro monte que era o Monte das Oliveiras. 3 montes. O templo estava construído sobre o Monte Moriá. Salomão, na época em que ele fez uma grande reforma no contexto do templo, ele fez um aterro onde o Monte Sião e o Monte Moriá basicamente acabaram se tornando um só, por causa do aterro que ele fez para poder fazer a expansão da própria cidade. Agora, por isso, em vários momentos, os autores bíblicos eles vão dizer: do Monte Sião vem socorro, do Monte do Senhor. Está falando do templo que está na parte mais alta, que é o Monte Moriá, era a parte mais alta dos 3 montes. Quando você vai pensar a respeito disso, você precisa se lembrar que o templo era o local físico da morada de Deus. Então, não é que havia alguma coisa mística que envolvia o templo. Às 9 da manhã e às 3 da tarde, todos os dias, acontecia o sacrifício no contexto do templo. Hoje, para a nossa mentalidade ocidental, uma mentalidade cristã, quando nós pensamos no templo, nós pensamos no lugar onde as pessoas vão para ouvir sermão, para poder cantar, para poder orar, enfim,
para fazer algumas coisas como essa. O templo em Jerusalém, ele não era sinônimo disso. O templo de oração, o templo de Jerusalém, ele era sinônimo de duas coisas. Sacrifício, porque às 9 da manhã e às 3 da tarde aconteciam sacrifícios pela nação toda, e um lugar de oração. Por quê? Porque às 9 da manhã e às 3 da tarde, quando acontecia o sacrifício, todo israelita, onde quer que ele estivesse no país ou no exterior, a primeira coisa que ele fazia era tentar descobrir mais ou menos para que lado ficava Jerusalém. Por quê? Porque na hora, às 9 horas em ponto, ele parava, olhava na direção de Jerusalém, levantava as mãos e orava a Deus, dizendo: Senhor, lá em Jerusalém, nesse momento, tem um cordeiro que está sendo morto. É um símbolo do teu perdão pelos nossos pecados, e eu confesso que sou pecador e peço que aquele sacrifício seja também por mim. Às 3 da tarde, eles faziam a mesma coisa. Portanto, Jerusalém era um símbolo, o templo era um símbolo de oração e sacrifício. Claro, se Deus estava lá no contexto do templo, então fazia todo sentido orar voltado para Jerusalém. Você encontra no contexto bíblico alguns textos que falam sobre isso. O mais conhecido é o texto de Daniel. O texto diz que Daniel 3 vezes por dia orava. Ele ia até a janela do seu quarto. E mesmo quando as pessoas estavam procurando um jeito de poder incriminá-lo, porque uma lei tinha sido estabelecida por Dario, no reino dos Médios e dos Persas, dizendo que durante um determinado período de 40 dias, ninguém pediria nada para outro Deus a não ser para Dario. Por quê? Porque eles sabiam que todos os dias, 3 vezes por dia, Daniel orava do seu quarto com a janela aberta, virada para Jerusalém. Mas por que ele orava com a janela aberta virada para Jerusalém? Porque todo judeu orava virado para Jerusalém, porque em Jerusalém estava o Monte Sião, o Monte Moriá, no qual o templo tinha sido construído. No tempo de Daniel, tudo isso já estava destruído, mas ele continuava orando virado para aquele mesmo lado. Por quê? Porque aquele lugar era um lugar que simbolizava que Deus estava vendo e Deus tinha perdão e restauração para o seu povo. Com isso em mente, você entende as imagens que são apresentadas nos Salmos. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada em Deus. Quando nós oramos a Deus. Mas a ligação aqui da questão do templo é por quê? Porque o templo era a morada de Deus. E a ideia que eles estavam transmitindo é: você busca a Deus em sua morada. Deus, ele se importa conosco. Então, independente de onde você estiver, você vira para Deus, você coloca teu coração focado em Deus, você clama a Deus e ele vai te ouvir e responder. Essa é a ideia que está sendo aqui transmitida. Por isso, quando você vai olhar aqui para os textos que vão aparecer nesse contexto, você vai descobrir uma coisa fantástica. Hoje a gente ora voltado para onde? É para Jerusalém? Não. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versos 15 e 16, você encontra aqui uma outra ideia. Olha aqui, ó. Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Qual é a ideia que está sendo aqui transmitida? Agora, nós oramos não mais voltados para Jerusalém. Nós oramos voltados para o templo, o santuário celestial, aonde nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, está assentado, julgando todas as causas e respondendo, intercedendo por nós junto ao Pai. Por isso, a mesma carta aos Hebreus vai dizer: podemos entrar com confiança diante do trono da graça, em nome de Cristo Jesus. Porque pelo que ele fez, nós agora temos acesso direto ao Pai. Você percebe que é a mesma imagem que foi apresentada no livro dos Salmos, que naquela época eles oravam de frente para Jerusalém. Agora, nós oramos de frente para o Santo dos Santos, no santuário celestial, aonde o nosso sumo sacerdote intercede por nós. Precisamos ter medo de alguma coisa? Existe alguma coisa que não possamos pedir a Ele? Nós somos chamados apenas a viver uma vida de intimidade e, ao mesmo tempo, de aliança com esse mesmo Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as orações. Nesse momento, de forma confiante, eu e meus irmãos entramos na presença do Senhor em nome de Cristo Jesus, sabendo que somos ouvidos. Colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas ansiedades, e pedimos que o Senhor responda de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.
Bem, amanhã será sexta-feira e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Você não pode ficar de fora. Eu estudo a lição e você?